Dona Vera, a senhora conheceu o programa Mudança de Vida há 14 anos atrás e de lá para cá a senhora vem ouvindo, sendo edificada e edificando a vida de outras pessoas. O que aconteceu? O que aconteceu foi que há 14 anos atrás, e eu já tinha muitos anos de cristã, congregando, né, uma igreja, mas eu não aprendia a palavra de Deus, não entendia muita coisa da palavra de Deus. Mesmo ouvindo várias vezes as pregações, eu não conseguia entender. E aí eu comecei a pedir a Deus que para ele levantar uma pessoa para me ensinar a palavra de Deus de uma maneira clara, que eu conseguisse entender o que realmente, como realmente era aquela explicação da palavra. E eu achava que Deus ia mandar uma pessoa na minha casa para me evangelizar, para me ensinar a palavra de Deus com clareza. Mas não foi assim. A minha filha morava em Brasília e um dia ela ligou para mim e falou: mãe, eu descobri uma pastora, uma bispa, e que ela nem sabia do que eu tinha pedido para Deus. Era entre eu e Deus. Ninguém sabia que eu queria que ele levantasse alguém para me ensinar. E ela falou, e eu descobri, e ela tem uns ensinamentos tão bons, eu vou mandar para a senhora. E aí ela me comprou um celular, me deu um celular, depois eu tive um computador. Eu sei que era uma dificuldade muito grande de mandar aquela mensagem, porque ela punha o celular dela lá em Brasília e por via ligação eu ficava com o celular ali no ouvido ouvindo a mensagem da Bispa Cléo. Só que no início eu não dei muita importância. Deixa eu interromper, só para as pessoas entenderem o quanto é sério e o quanto a senhora foi suprida por Deus. A senhora disse em off que a filha da senhora aqui em São Paulo, em Brasília, colocava o computador, o notebook, ligava para a senhora, colocava no microfone, a saída do microfone do celular no computador. Isso. E a senhora lá em Porto Ferreira, isso, com um celular que não era um smartphone, com o fone no ouvido, ouvindo a palavra o tempo todo. E naquela época não tinha o recurso do YouTube, não que era essa facilidade que é hoje. E às vezes o sistema era antigo, travava e tinha N situações. Era assim que a senhora recebeu? Assim mesmo, foi dessa maneira. E além disso, eu não estava dando tanta importância, porque eu pensava assim, ela me punha aquela mensagem quase sempre na hora do almoço. E eu tinha que ficar com o celular ali no ouvido. E eu falava, nossa, mas me atrapalha na hora do almoço. Eu acho que eu nem preciso ouvir essas mensagens, porque eu já vou na igreja, nem lembrando dos pedidos que eu estava fazendo para Deus levantar alguém, né? Aí, aquele dia, eu até ouvi meio por cima, não dei muita importância na mensagem. E quando terminou a mensagem, eu desliguei tudo e liguei um rádio, um radinho de pilha que eu tenho em casa. Eu liguei aquele rádio numa rádio evangélica da cidade. E aquele pastor que estava ali falou assim, ó, tem alguém que está ouvindo aqui que pediu para Deus levantar alguém para aprender mais a palavra de Deus, para te ensinar a palavra de Deus. E Deus levantou a pessoa e você está recusando. Aí me despertou, me deu um tremor por dentro, assim, que eu falei, meu Deus, sou eu essa pessoa. Eu pedi para Deus levantar alguém. Nossa, Deus levantou uma pessoa de tão longe, né? Aí eu peguei e falei, não, daqui para frente eu não recuso mais, eu paro tudo que eu estiver fazendo e vou ouvir a mensagem. Eu falei para ela, manda todo dia. Continua mandando, porque aí eu passei a ouvir e prestar atenção nos ensinamentos. E Deus, dali para frente, começou a me ensinar. E eu tenho aprendido muito, mas muito mesmo, que eu estava falando com a minha filha agora, no trajeto, a gente vindo aqui, eu falei, eu congrego numa igreja lá, mas só o ensinamento de lá não me é suficiente. Eu preciso desse suporte que Deus traz através da Bispa Cléo. Então, complementa, porque só lá não seria suficiente. E aí Deus continuou me ensinando a palavra de Deus muito, eu aprendi muito. Eu falo que, olha,
Ah, ah, eu posso dizer que 70%, 80% do que eu aprendi, do que eu sei, aumentou a minha fé. Eu não sabia como agir a fé, eu não sabia que determinava, que tinha que determinar, que tinha que prover. Não tinha nada disso no ministério que eu congregava. Não tinha nada dessas coisas. Eu nem sabia que existia esse tipo de ação para a gente fazer. E eu aprendi com a Bispa Cléo. Realmente mulher de Deus, usada pelo Espírito de Deus. Deus levantou ela para me ensinar. Eu, tão pequenininha, lá longe, e Deus viu a necessidade e levantou. E eu louvo a Deus pela vida da Bispa Cléo. E aí, o que aconteceu agora? Agora eu vou dar o meu testemunho. Milagre que Deus fez na minha vida. Há uns 4 anos atrás, eu fazia bastante caminhada, um trajeto longo da minha casa, andava bastante para lá e para cá, fazia minhas coisas. De repente, eu comecei a sentir uma dificuldade para andar. Minha perna não me obedecia. Eu ia dar um passo para frente, mas a minha perna ia para o lado. E aquilo começou a me incomodar, e começou a doer meu joelho, e eu procurei um médico, um profissional, e ele falou, tem uma lesãozinha muito pequenininha aí, mas que não era para causar tudo isso. Mas tratou ali daquela, mas nada melhorava. Aquilo foi piorando, piorando, piorando. A cada dia eu sentia uma dificuldade maior. Até que chegou num ponto que começou a afetar as mãos, as pernas já não estavam obedecendo mais, não obedeciam, não tinha mais força nas pernas, e as mãos também. Eu já não podia fazer mais nada. Eu não conseguia mais fazer o meu café, nem pegar a minha xícara. Tinha que colocar na minha boca, porque eu não tinha força para levantar aquela xícara. Não tinha. Eles tinham que pôr a comida na minha boca, para eu comer, porque eu não conseguia. Um copo de água, a situação estava muito difícil, eu não andava mais. Tinham que me ajudar, assim, de um lado e de outro, para me levar até o banheiro, me davam um banho. O meu filho passou a dormir com a esposa dele na minha casa para me ajudar à noite, a me virar na cama, porque eu já não virava nem para lá, nem para cá. E estava muito difícil, e eu orando, e eu buscando a Deus, e passei por 10 médicos. 9 fizeram tratamento como se eu tivesse tido um derrame. Todos repetiam a mesma coisa, mas não era derrame. O derrame dá um resultado assim imediato, e aquilo foi gradativo. E quando chegou no 10º médico, a minha filha me trouxe aqui para São Paulo. Nessas alturas ela já estava, não estava mais lá em Brasília. E ela me trouxe aqui para São Paulo, ela estava morando lá em Porto Ferreira já. E ela falou, tem um especialista lá, vou levar a senhora. E eu falei, eu orava a Deus, falava, Senhor, o Senhor me cura, através do médico mesmo, um tratamento, uma cirurgia, ou o Senhor me leva daqui, porque eu estou paralítica, eu não quero ficar na cama, eu não quero ficar na cadeira de rodas. E eu sei que os médicos não estão sabendo exatamente o que eu tenho, mas o Senhor sabe, o Senhor me conhece, o Senhor me criou, o Senhor me conhece por dentro, por fora, o Senhor sabe exatamente onde está o problema, e eu estou nas tuas mãos. Aí eu falei para o Senhor lembra quantas vezes que eu fui para o templo para ouvir a sua palavra, para ensinar meus filhos? Eu atravessava a cidade inteira, a pé, sem olhar frio, sem olhar que estava chovendo, sem olhar que o sol estava quente para ir nos cultos durante o dia. Eu não perdia culto. Eu não olhava a dificuldade, mas eu queria aprender. E eu ia na tua casa. E agora eu estou aqui, não dou um passo, nem no lugar que eu estou. Então me socorre, eu estou buscando o teu socorro. Porque o socorro da terra aqui, ninguém sabe o que fazer por mim. Mas o Senhor sabe, então me responde. E aí nós viemos para São Paulo, no médico, né? E ele deu o resultado
Resultado terrível, que eu estava com um tumor no centro da medula e já tinha tomado toda a minha medula, todo o espaço ali da minha coluna, né, no lugar da medula, e por isso ele comprimia ali os movimentos, algo que em 2 anos médico nenhum tinha descoberto. E Deus revelou, né, para aquele médico pedir aquele exame direcionado por Deus. E aí ele falou que eu podia morrer a qualquer momento, que se os comandos ali acabassem, né, ele comprimisse tudo, eu morreria, porque não ia funcionar mais o coração, não ia funcionar mais a respiração, e eu podia morrer a qualquer momento ali, mas que era para eles, meus filhos, correr comigo e procurar um neurocirurgião para fazer aquela cirurgia. E eu criei que Deus estava no controle, e aí nós fomos para Ribeirão Preto, me levaram para lá, e pelo meu convênio, eu não precisei pagar nem um centavo, e Deus preparou um neurocirurgião. E quando nós chegamos lá, ele falou a mesma coisa, ele falou, é uma cirurgia de alto risco, não garanto nada, ela pode ficar tetraplégica, mas eu estava em paz, porque Deus já tinha falado comigo. E quando a gente vinha voltando de São Paulo, com o diagnóstico, a minha filha pôs uma mensagem da Bispa Cléo. Ela falou, mãe, eu vou pôr uma mensagem aqui para a gente ouvir. E eu falei, põe aí a mensagem. Aí ela pôs, e a Bispa Cléo logo falou assim, tem alguém que acabou de receber um diagnóstico terrível, mas Deus fala com você, não tema nada. Deus está com você, não é para a morte, é para a glória de Deus. E aquilo me deu uma força muito grande. E eu falei, Deus está comigo. E Deus vai estar com a mão do médico, então não vou temer nada. Ninguém é maior do que Deus. E aí fomos para Ribeirão Preto, e o pastor, o médico lá falou tudo aquilo, mas a gente já tinha ali todas as mensagens de Deus, né? Que Deus já vinha falando comigo através da Bispa Cléo, né? Falando que não tema nada, não tema nada, não tema nada, não tema nada. Só que eu não conseguia chegar numa solução, né? Mas quando chegou, a gente viu que não era para temer nada mesmo, Deus reforçou através dela, que não era para temer, que ele estaria comigo. E aí o médico falou para a gente que não garantia nada, e minha filha falou, doutor, faz a sua parte, que Deus vai fazer a dele. E aí eu passei por aquela cirurgia, 20 médicos. 20, entre os médicos e os ajudantes deles, tinha 20 pessoas na sala, e uma pessoa daquelas disse, Deus está nessa sala. Então, Deus esteve comigo, era para eu ficar na UTI 3 dias. Fiquei um dia, o pessoal lá chorava, gritava, chamava, queria sair dali, desesperava. E eu estava numa paz muito grande mesmo. E o médico foi lá no quarto, na UTI, e falou para mim, levanta a perna. Que para eu dar um passo, eu arrastava a perna, eu nem virava na cama. Eu levantei a perna. E levanta o braço, e eu levantei os braços. Mexe a cabeça, levanta a cabeça. E eu levantei a cabeça, e ele ficou pasmo, ele ficou assim, maravilhado de ver. Como que ele tinha feito a cirurgia, e eu já estava daquele jeito. E ele falou assim, não precisa mais ficar na UTI, eu ia ficar 3 dias. Vai para o quarto, lá a senhora vai ficar 3 dias, e aí depois eu te dispenso em casa. Quando foi no outro dia, ele foi no quarto, ela já tinha me levado para tomar banho, eu já podia pegar uma caneca lá, um copo na mão, com as 2 mãos eu já segurava. E aí ele olhou, e meio sem entender, né, o que estava acontecendo, mas a gente falava para ele, foi Deus, Deus esteve com o senhor, Deus esteve com a sua mão. E aí ele falou para mim assim, olha, pode ir embora para sua casa, porque não tem motivo para te segurar aqui. Então, e quando eu vim de São Paulo, que eu estava com aquele diagnóstico, que a Bispa Cléo falou aquela palavra, e Deus revelou para ela que tinha uma pessoa que tinha tido aquele diagnóstico terrível, mas que não era para temer nada, eu falei, então, quando eu estiver bem, eu vou lá nessa igreja dar o testemunho.
E por isso eu estou aqui. Eu continuo ouvindo as mensagens, eu continuo abençoando a obra, essa obra. E eu falei, Deus tem me ajudado muito, muito mesmo. Hoje mesmo eu já ouvi a mensagem que já falou comigo antes de sair de casa. Eu coloquei lá, hoje não, foi ontem que eu falei, que eu ouvi. Eu falei, eu vou ouvir a mensagem. E estava lá, Deus te vê. Na mensagem que ela pôs, Deus te vê. E Deus ali, eu vi Deus me vendo mesmo. E eu falei, Deus continua falando comigo através dela e tem me ajudado e me sustentado muito. A senhora ouve uma outra situação. É importante, é importante ressaltar que o alimento que a senhora tem recebido, essas mensagens, têm fortalecido a senhora e tem tornado a senhora uma mulher mais forte, sábia em Deus. E por mais que a senhora viva situações, a senhora sabe como agir. Depois dessa situação que a senhora teve, a senhora recebeu mais um diagnóstico, não foi isso? Eu tinha até esquecido. Passou. Aí eu fiz até um culto de ação de graças, porque Deus tinha me liberado daquilo, né, me curado ali através do médico mesmo. Ele esteve comigo em toda a situação. E eu já estava bem, eu convidei toda a família grande, 70 pessoas mais ou menos, e eu aluguei um local, e ali eu fiz um culto de ação de graças, e me alegrei com as pessoas, e pessoas receberam ali coisas de Deus também, e eu estava muito feliz. Passaram-se alguns dias, eu fui ao médico porque eu estava sentindo um desconforto. E eu fui no médico, não tinha nada a ver com mama. E ele falou para mim assim, eu vou dar um remédio para a senhora para esse desconforto aí, mas eu vou aproveitar e vou falar para a senhora fazer exames. E eu não corro atrás desses exames, sinceramente, mas ele falou, a senhora vai fazer mamografia, vai fazer outros exames aí, então... Aí ele me deu lá um papel para fazer o exame e eu fui, fiz o exame. Quando eu levo o resultado para ele, ele falou para mim assim, a senhora está com câncer de mama. Mas eu não aceitei aquele resultado. A hora que eu saí dali daquele consultório, eu falei, eu não aceito esse resultado. Falei para minha filha que foi comigo. Mas me abalou muito, muito, porque eu falei, Deus acabou de me tirar de uma situação terrível. Como que agora vem um negócio desse? Aí Deus me fez lembrar uma passagem da Bíblia, do apóstolo Paulo, né? Que ele tinha acabado de sair de uma tempestade, e ele sobreviveu, e quando ele estava em terra, ele fez uma fogueira, e quando ele foi esquentar a mão ali naquela fogueira, uma cobra picou ele. Mas ele chacoalhou aquela cobra e lançou ela no fogo. Mas quem estava ao redor pensou assim, ele não morreu no mar, mas ele vai morrer agora com a picada da cobra. Então, o que ia acontecer? As pessoas iam dizer, olha, ela não morreu naquela situação, ela vai morrer agora com esse câncer. Mas aí, eu falei, bom, Deus me deu essa mensagem, como ele livrou lá o apóstolo Paulo, ele vai me livrar também, ele está me dando uma dica aí, né? E é a mesma situação. Se ele livrou de uma coisa ruim, depois vem outra ruim, Deus vai livrar também. E eu me apeguei assim àquela palavra, né? Aí eu fui, mas ele me encaminhou para Ribeirão Preto novamente, vai para lá, vai fazer uma biópsia para confirmar isso daí. E eu fui para Ribeirão Preto, passei pela biópsia, um negócio muito ruim. E quando peguei o resultado, estava lá o câncer. Estava lá. Eu peguei o resultado, levei no profissional da área, um especialista em câncer de mama, e levei para ele e falei para o Senhor. Falei, Senhor, eu não aceito isso, eu não aceito, meu Deus, não aceito, eu acabei de testemunhar, e eu não aceito essa situação. E aí fui nesse profissional de mama, e ele, quando ele abriu aquele resultado, ele falou para mim assim, não, aqui não tem câncer. Então, se tinha câncer, Deus me livrou. Deus já tinha tirado. Ele falou que tem aqui algumas calcificações, que a senhora amamentou seus filhos? Eu falei, amamentei, então fica algumas calcificações, mas não tem câncer aqui. Isso aqui que tem aqui, que deu aqui na sua mama, até me mostrou lá, ele falou assim, não é considerado câncer isso. Então, quer dizer, se tinha câncer,
que deu até na biópsia, não tinha mais. Deus já tinha me livrado. Aí ele falou assim, mas se a senhora quiser tirar essas calcificações, eu tiro essas calcificações, só fica livre disso aí. Eu falei, não posso fazer só um acompanhamento? Ele falou, pode só fazer um acompanhamento também, se a senhora quiser. Aí eu pensei bem, falei, eu vou tirar essas calcificações, já fico livre delas. Falei, e como que o senhor vai fazer? O senhor vai tirar uma parte da minha mama? Porque eu falei para o Senhor, quando eu fiquei sabendo desse diagnóstico, eu falei, Senhor, eu não aceito perder minha mama. Eu não quero ficar sem minha mama e eu não quero perder meus cabelos. Eu não quero isso. Então, o senhor, por favor, entra com providência. O senhor entrou com providência em caso sério comigo, agora eu quero que o senhor entre de novo. Eu não aceito. Aí eu perguntei o que ele ia tirar da mama, como que ele ia fazer. Ele falou, eu vou tirar só um quadradinho de cada negocinho ali. Eu só vou tirar um quadradinho, não vai nem aparecer um pontinho que der ali, né? Então eu vou passar por essa cirurgia, então. Aí ele me pediu os exames para passar pela cirurgia. Eu fiz os exames, eu já estava com os exames prontos, com o exame do coração, o cardiograma, com os exames de sangue, até que eu coloquei uma mensagem. Coloquei ali para ouvir a Bispa Cléo, como eu ouço direto. E ela já ali, ela só falou isso. Ela disse assim, não entregue nem um quadradinho do seu corpo para o diabo, porque senão ele vai vir buscar o resto. Quando falou isso, eu estremeci. Falei, é comigo. Porque o médico falou que ia tirar um quadradinho pequenininho. E o diabo vai vir buscar o resto? Não, eu não vou entregar esse quadradinho para ele. Liguei para Ribeirão e falei para a secretária, comunica com o médico, que eu não vou mais passar por essa cirurgia. Eu vou fazer um acompanhamento normal, mas passar por essa cirurgia eu não vou. Ela disse que o médico está de férias, quando ele voltar eu falo para ele, retorno para a senhora. Se ela retornou, eu não vi a ligação, e até hoje eu nem voltei, né? E nem comuniquei com eles mais depois disso. Eu creio que Deus me curou, tirou aquele câncer que estava ali, e eu não dei o quadradinho para o diabo, não. A glória de Deus. Para a glória de Deus. A glória de Deus, de Jesus. Abençoada. Abençoada. A senhora tem acompanhado, eu gostaria que a senhora até incentivasse, né, pessoas que assistem, que acompanham o programa, porque a senhora foi uma pessoa que recebeu a direção da filha da senhora, que recebeu a recomendação. Eu gostaria que a senhora até recomendasse para essas pessoas que assistem, que acompanham, que fizesse o mesmo, porque talvez tem um familiar, tem alguém que precisa, que está necessitando de uma mensagem como essa. Essas mensagens da Bispa Cléo fez a total diferença na vida da senhora. E eu mando essas mensagens dela, muitas mensagens dela, eu mando para os parentes. Eu mando direto para eles, alguns me retornam. Teve uma sobrinha que ela me retornou e falou assim, tia, eu ouvi 5 vezes a mensagem, porque fez tanto bem para mim. Foi para mim aquela mensagem. Continua mandando. Agora, hoje, ela mesma procura, ela mesma já né? Uma outra que eu já mandei também esses dias atrás, falou, tia, sempre que tiver uma mensagem boa, manda para mim. Eu mando para muitas pessoas. Eu recomendo para vocês que estão ouvindo. Ouçam a Bispa Cléo. É uma mensageira de Deus. Ele ouviu a minha oração. E eu pensei que ele ia mandar uma pessoa na minha casa para me evangelizar. E ele me mandou a Bispa Cléo. Estava tão longe de mim. Através da minha filha, Deus tem os caminhos dele. Através da minha filha. E aí não foi bom só para mim. Foi bom para ela também. E bom para a família que eu tenho passado. E eles têm ouvido. Ouçam a Bispa Cléo. Porque ela manda a mensagem do alto. Deus usa ela porque ela está na presença de Deus. E vai edificar a sua casa e a sua família. E levantar pessoas que estavam meio que prostrados como eu estava. Que não entendia direito a palavra. E quando a gente não entende, a gente não sabe o que fazer, a gente não tem fé. Eu não sabia que tinha que profetizar as bênçãos, ela vai ensinar a vocês o que fazer em situações
difíceis. Às vezes a gente fica só orando, 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 e não faz o que tem que fazer, não profetiza, não determina, né? Não descansa. E eu aprendi com a Bispa Cléo o que fazer na situação difícil para ter resultado. E o resultado de Deus é sempre o melhor. Abençoada. Abençoada. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.